São Tomé Apóstolo. Santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de São Tomé Apóstolo, o santo do dia 3 de julho. Vamos conhecer a história e a oração? Tomé foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Marcos, capítulo 3, versículo 18. Mateus, capítulo 10, versículo 3. Era judeu da Galileia e provavelmente pescador. Seu nome aparece 11 vezes no Novo Testamento. Tomé ou Tomás significa gêmeo. No grego, a palavra equivalente é dídimos. Isto nos faz supor que ele tinha um irmão gêmeo. Ele acompanhou Jesus como discípulo durante os 3 anos de vida pública do Mestre. Após a morte de Jesus, Tomé estava entre os apóstolos que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Depois disso, sabe-se que ele foi pregar o Evangelho na Índia. A memória de São Tomé está fortemente relacionada ao fato de ele ter duvidado de seus companheiros quando estes lhe afirmaram terem visto Jesus ressuscitado. João capítulo 20, de 24 a 29. Ele quis ver para crer. Neste sentido, ele representa a cada um de nós quando passamos por momentos de dúvida. Por outro lado, sua dúvida nos ajuda a entender que Deus não rejeita a necessidade de certeza, mas elogia aqueles que creem sem terem visto. Porém, que possamos nos inspirar também no seu testemunho de fé quando a verdade se apresenta. O nome de Tomé aparece 11 vezes no Novo Testamento. Mateus capítulo 10, versículo 3. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Marcos, capítulo 3, versículo 18. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador. Lucas, capítulo 6, versículo 15. Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado zelador. João, capítulo 11, versículo 16. A isso Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. João, capítulo 14, versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? João, capítulo 20, versículo 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. João, capítulo 20, versículo 26. 8 dias depois estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. João capítulo 20, versículo 27. Depois disse a Tomé: Introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. João capítulo 20, versículo 28. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. João capítulo 21, versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Atos capítulo 1, versículo 13. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. O Evangelho de São João apresenta 3 passagens importantes onde Tomé se torna protagonista, revelando um temperamento melancólico, pessimista e para quem tudo tem que ser muito esclarecido. A primeira delas é quando emissários de Lázaro, amigo de Jesus,
pede que o mestre vá curar Lázaro, que está doente. Jesus estava sendo perseguido pelos líderes judeus. Então Tomé diz: vamos também nós para morrermos com ele. João capítulo 11, versículo 16. A segunda intervenção importante de Tomé mostra mais uma vez seu pessimismo, mas dá a Jesus a oportunidade de fazer uma de suas revelações mais importantes. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Ao que Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículos 5 a 6. E a terceira passagem, como vimos, foi quando Tomé duvidou da ressurreição de Jesus e quis ver para crer. João capítulo 20, de 24 a 29. A incredulidade de São Tomé transformou-se numa das provas da ressurreição de Cristo, pois foi atestada por um cético. Após a ressurreição de Cristo e a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, Tomé, como todos os outros apóstolos, saiu para pregar o evangelho onde Deus o levasse. Sabe-se que ele anunciou a boa nova entre os partas, os medos e os persas. A tradição aponta também que foi ele quem levou o evangelho pela primeira vez à Índia. Lá foi perseguido por líderes religiosos. Os católicos de Malabar, na Índia, cultuam São Tomé há 2000 anos. A tradição local conservou a história de São Tomé como evangelizador daquele local. Conservam também a história de seu martírio através dos hindus, que o feriram mortalmente com lanças por causa do poder de sua pregação. Com efeito, a pregação de São Tomé converteu a muitos na região e nasceu ali uma fervorosa comunidade cristã que dura 2000 anos. Documentos antiquíssimos atestavam a ida de São Tomé para a Índia e seu martírio através de lanças. Muito mais tarde, no século XVI, quando os portugueses chegaram àquele país, descobriram a cripta onde está sepultado o corpo de São Tomé, bem como suas relíquias, um pouco de sangue coagulado e um pedaço de uma lança que o feriu de morte. São Francisco Xavier, também no século XVI, encontrou a herança cristã deixada por São Tomé na Índia. No ano de 2004, um fato mexeu com toda a região. Em dezembro deste ano, como foi noticiado, uma terrível tsunami devastou totalmente a região. Porém, a igreja de São Tomé, onde se conservam suas relíquias, ficou intacta. Uma tradição local conta que São Tomé fincou um poste em frente ao local onde fica a igreja, afirmando que as águas do mar jamais ultrapassariam aquela marca. O poste se conserva até hoje e fica em frente do local onde mais tarde construiu-se a igreja dedicada a ele. Por causa disso, alguns sacerdotes hindus da região decidiram não mais perseguir os cristãos do local. São Tomé Apóstolo, rogai por nós. Amém. Com muita fé, façamos a oração a São Tomé Apóstolo. Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Apóstolo São Tomé, experimentastes o desejo de querer morrer com Jesus. Sentiste a dificuldade de não conhecer o caminho e vivestes na incerteza e na obscuridade da dúvida no dia de Páscoa. Na alegria do encontro com Jesus ressuscitado, na comoção da fé reencontrada, no ímpeto de terno amor, exclamaste: meu Senhor e meu Deus. O Espírito Santo, no dia de Pentecoste, transformou-te num corajoso missionário de Cristo, incansável peregrino do mundo, até os extremos confins da terra.
Protege a tua igreja, a mim e a minha família, e faz com que todos encontrem o caminho, a paz e a alegria para anunciar com paixão e abertamente que Cristo é o único Salvador do mundo, ontem, hoje e sempre. Amém.